Por 5 anos inteiros, um único túmulo quebrou o silêncio de todo o cemitério. Gritos pedindo perdão ecoavam sempre à mesma hora da madrugada. Funcionários pediam transferência, vizinhos reclamavam, padres tentaram rezar sem resultado. E tudo isso começou no dia em que uma filha, diante do caixão lacrado dos pais, disse em voz firme: "Nunca vou perdoar vocês, vão apodrecer sozinhos nessa terra fria." E essa é a história que nunca consegui esquecer. Meu nome é Osvaldo Ribeiro. Tenho 82 anos e desde que me aposentei, passo boa parte dos dias tentando esquecer certas lembranças que a vida de coveiro me deixou. Trabalhei 42 anos no cemitério municipal de Curitiba, de 1948 até 1990. Vi de tudo nesse período. Enterros cheios, com coroas caras e discursos emocionados, e enterros solitários, com apenas um caixão sendo baixado diante do olhar de um único parente distante. A rotina me ensinou a lidar com o silêncio e com a dor alheia, mas nunca me preparou para o que vivi em setembro de 1985. A notícia chegou cedo, um acidente na BR-277. 2 corpos viriam do Instituto Médico Legal, vítimas de um caminhão desgovernado que esmagara um carro de passeio. Não recebi nomes nem detalhes, apenas a guia de transporte. Para mim, eram mais 2 caixões a serem preparados para o velório. Só que, ao contrário da maioria, aqueles vieram lacrados. Sobre a madeira havia faixas metálicas e um selo em vermelho. Não abrir, condição irreconhecível. Não era a primeira vez que recebíamos caixões assim, mas sempre causava impacto. Quando o corpo não pode ser visto, a despedida se torna fria, distante. Eu sabia que o velório seria pesado. Na tarde de sábado, a capela já estava pronta. O dia chuvoso deixava os vidros embaçados e o cheiro das coroas de flores encharcadas tomava conta do ar. Dentro, as velas acesas iluminavam o ambiente com aquela luz trêmula que nunca parece suficiente. Entrei várias vezes para arrumar os bancos, verificar os suportes dos caixões e garantir que tudo estivesse em ordem. Mas a sensação era de que nada ficava realmente certo. As primeiras pessoas começaram a chegar em silêncio, carregando guarda-chuvas, pingando água e rostos abatidos. Um murmúrio de vozes baixas encheu a capela, mas era um som estranho. Não era o choro habitual, era um silêncio sufocado, como se todos carregassem um peso maior que a perda. Foi então que ela entrou, uma jovem, talvez com pouco mais de 20 anos, rosto pálido, cabelo preso de qualquer jeito, olhar duro. Não cumprimentou ninguém, não se sentou. Apenas caminhou até a frente, parou diante dos caixões fechados e ficou imóvel. Eu a observei de longe, como sempre fazia com os familiares, não por curiosidade, mas porque fazia parte do meu ofício estar atento. O padre chegou e iniciou o terço. As pessoas começaram a responder em coro: "Ave Maria, cheia de graça." O som ecoava abafado, misturado ao barulho da chuva batendo no telhado. A moça não rezava, não se ajoelhava, apenas permanecia de pé, respirando pesado, com o olhar fixo na madeira fechada. O terço prosseguia com a cadência costumeira, mas eu notava que a jovem permanecia imóvel, como se não estivesse ali para se despedir, mas para vigiar. De repente, quando o padre puxava a 3ª dezena, ela ergueu a cabeça e falou. A voz não era alta, mas firme, clara, cortando o murmúrio das rezas. "Nunca vou perdoar vocês. Vão apodrecer sozinhos nessa terra fria." As palavras ecoaram pela capela como se tivessem sido sopradas contra as paredes. Um silêncio imediato tomou conta do ambiente. O rosário parou nas mãos do padre e algumas pessoas baixaram os olhos como se quisessem se esconder. Não houve reação de choro ou grito, apenas aquele silêncio pesado que parecia se estender. A jovem então se virou e saiu pela porta lateral. Seus passos firmes ecoaram até que a porta se fechasse com estrondo discreto. Ninguém tentou detê-la. Ninguém disse uma palavra.
O padre tossiu, ajeitou os óculos e retomou a oração com voz trêmula, mas já não havia a mesma devoção. O que se ouvia dali em diante era apenas uma repetição mecânica, como se cada pessoa estivesse rezando por obrigação e não por fé. Quando o velório terminou, quase não houve vigília. Alguns familiares se dispersaram rapidamente e apenas 2 ou 3 permaneceram mais tempo. Eu, acostumado a encerrar a capela, senti que aquela noite tinha algo de errado. Fechei as portas, travei o cadeado e segui para casa. Mas a frase da jovem continuava ressoando nos meus ouvidos. No dia seguinte, o enterro foi marcado para o fim da manhã. O céu ainda estava carregado e uma neblina rasteira cobria as alamedas do cemitério. O cortejo foi pequeno, bem menor do que se esperaria. Talvez o choque do acidente, talvez o peso daquelas palavras na véspera, não sei. O fato é que quase ninguém apareceu. A filha não voltou. Isso foi notado, mas ninguém comentou. O silêncio dos presentes falava por si. Na quadra 12, o jazigo simples já aguardava. Nós, funcionários, ajeitamos os caixões e o padre fez uma breve oração. Foi rápida, sem o costumeiro consolo, quase como se quisesse terminar logo. O som da terra caindo sobre a madeira foi o único ruído contínuo. Nenhum dos presentes ousou fazer discurso, nenhum último adeus. Apenas o trabalho mecânico de fechar a cova. Enquanto jogava a pá de terra, senti um peso súbito no ombro. Foi leve, mas inconfundível, como se alguém tivesse encostado a mão em mim. Virei de imediato, pronto para reclamar com algum ajudante, mas não havia ninguém ao meu lado. Mesmo assim, não consegui me livrar da sensação de estar sendo observado. A neblina parecia mais espessa justamente sobre aquele túmulo, como se escondesse algo. As outras sepulturas ao redor estavam claras, mas ali havia um véu que não se desfazia. Quando a cova foi finalmente fechada, me afastei com as mãos trêmulas. Guardei as ferramentas e olhei mais uma vez para a quadra 12. Naquele instante, uma certeza me atravessou. Aquele não seria um túmulo como os outros. Na manhã seguinte ao enterro, voltei cedo ao cemitério como fazia todos os dias. A garoa fina ainda persistia e o ar parecia mais frio do que de costume. A quadra 12, onde o casal havia sido enterrado, me chamou a atenção. A terra parecia mais escura, como se tivesse sugado a umidade de todo o entorno. Passei a mão, estava encharcado, pesado. Respirei fundo e segui meu caminho, tentando não dar importância. Durante o dia, tudo correu dentro da normalidade. Sepultamentos, visitas de famílias, flores sendo trocadas. Quando o portão foi fechado e o silêncio tomou conta, o cemitério pareceu diferente. Havia um peso no ar, difícil de explicar. Era quase 7 da noite quando fui à capela para conferir as luzes. O espaço estava vazio, cadeiras empilhadas, coroas velhas encostadas no canto. Mas, ao me aproximar, ouvi um murmúrio. Soava como vozes rezando baixo, misturadas em cadência, mas a porta estava trancada e ninguém estava lá dentro. Encostei o ouvido e as palavras desapareceram. Abri a porta. Nada além do cheiro doce das flores mortas. Na manhã seguinte, o zelador, um homem simples que trabalhava comigo há anos, veio até mim. Seu Osvaldo, o senhor ouviu ontem? Olhei para ele, sem saber o que responder. Ele parecia abatido, os olhos fundos. Vozes na capela. Jurei que tinha gente rezando, mas quando entrei, vazio. Disse que devia ser o vento atravessando as frestas, mas por dentro senti o arrepio subir pela espinha. Eu também tinha ouvido. Na terça-feira, outra coisa aconteceu. As ferramentas usadas para a escavação, pás, enxadas, carrinho de mão, estavam fora do lugar. Costumávamos deixá-las trancadas na oficina. Mas de manhã, encontramos algumas largadas perto da quadra 12, cobertas de terra úmida. Não havia sinais de arrombamento, cadeado intacto. Algum moleque deve ter pulado o muro, disseram. Mas o cemitério era cercado por grades altas e nada indicava invasão.
Naquela mesma noite, ao rondar o portão, percebi que o relógio da capela havia parado. Os ponteiros estavam imóveis 2 em ponto e ainda era 7 da noite. Achei que fosse apenas defeito. Troquei as pilhas, ajeitei os ponteiros. Na manhã seguinte, estava funcionando. Mas quando voltei à noite, havia parado outra vez, exatamente às 2. Nos dias seguintes, o padrão se repetiu. Não importava o que eu fizesse, o relógio congelava às 2 da manhã. Sempre no mesmo horário, como se marcasse a hora de algo que nós não entendíamos. A neblina também parecia se concentrar de forma estranha. Curitiba sempre foi úmida, mas naquela semana, a quadra 12 vivia coberta por um manto mais denso, como se respirasse por conta própria. Caminhar até lá à noite era como entrar em um quarto fechado, abafado. Na sexta-feira, o zelador voltou a me procurar, desta vez mais pálido do que nunca. Disse que havia visto de longe 2 figuras caminhando entre as sepulturas. Um homem e uma mulher, afirmou. Andavam devagar, lado a lado, mas quando aproximei, sumiram. Eu não quis acreditar, mas a firmeza nos olhos dele me deixou sem resposta. Era apenas a primeira semana, e já parecia que o cemitério não era mais o mesmo. No sábado, o clima dentro do cemitério já era diferente. O que antes era rotina, abrir os portões, varrer as alamedas, regar algumas plantas, se transformara em tarefa feita sob silêncio pesado. Os funcionários falavam pouco, olhavam sempre para trás. Até o riso, que às vezes surgia para quebrar a monotonia, tinha desaparecido. Um deles, rapaz novo que não tinha nem 5 meses de serviço, pediu transferência. Disse que não conseguia mais passar pela quadra 12. Tem alguma coisa errada ali, seu Osvaldo, murmurou, evitando olhar nos meus olhos. Eu sabia que ele não inventava. Aquele tipo de medo não se finge. À noite, o silêncio parecia mais carregado do que nunca. Caminhei pela alameda central e percebi que o som dos meus passos não ecoava como de costume. Era como se o chão estivesse coberto por algo invisível, abafando o ruído. Quando cheguei perto da capela, ouvi novamente murmúrios. Mas dessa vez não eram rezas. Eram sussurros desconexos, palavras arrastadas, quase um choro. Ao abrir a porta, como sempre, encontrei apenas escuridão e cheiro de vela apagada. No domingo, um morador vizinho ao cemitério bateu no portão de ferro ainda cedo. Estava irritado. Dizia que não tinha conseguido dormir durante a madrugada. Gente gritando, repetia. Parecia pedido de ajuda. Perguntou se algum velório havia continuado até tarde. Respondi que não. Ele balançou a cabeça como quem não queria acreditar no que estava dizendo e foi embora sem se despedir. No mesmo dia, fui conferir a quadra 12 sozinho. O túmulo estava como deixamos após o enterro, mas a terra parecia mexida, irregular, como se alguém tivesse pisado sobre ela durante a noite. Olhei em volta, não havia marcas de pegadas, apenas o chão úmido e aquele véu de neblina mais espesso que em qualquer outra parte do cemitério. O ar ali dentro parecia diferente, mais pesado, difícil de respirar. De repente, senti um frio subir pela nuca e descer até os ombros. Não era o vento, o ar estava parado. Parei de respirar por um instante e tive a impressão clara de que havia mais alguém ao meu lado. Não vi nada, mas senti. Aquela sensação de presença, de olhar fixo. Saí dali mais rápido do que gostaria de admitir. Na segunda-feira seguinte, a conversa entre os funcionários já não era sobre o trabalho. Era sobre o que todos estavam ouvindo e vendo. Uns falavam de vultos, outros de sons metálicos à noite, como ferramentas batendo sozinhas. Eu tentava manter a ordem, dizia que era imaginação, mas dentro de mim sabia que havia algo errado. Era como se, naquela quadra, a própria terra tivesse se tornado viva, respirando, esperando. As semanas seguintes só confirmaram aquilo que todos nós já temíamos. O silêncio habitual, que antes trazia uma estranha paz, havia se transformado em peso. Não era apenas o barulho de passos na madrugada, nem o relógio que parava às 2 da manhã.
Era algo maior, que começava a se espalhar. Os primeiros a reclamar foram os moradores vizinhos. Casas antigas ficavam encostadas nos muros do cemitério. E quem morava ali estava acostumado a conviver com o som dos sinos, com o cortejo de enterros, até com o barulho dos cães vadios que às vezes invadiam o terreno. Mas, naquela época, as queixas eram diferentes. Uma senhora idosa, que vivia na esquina, bateu no portão de ferro numa manhã de terça-feira. Seus olhos estavam fundos, como quem não dormia havia dias. Disse que por 3 noites seguidas tinha ouvido gritos vindos da direção da quadra 12. Não eram gritos de gente viva, repetia. Eram como lamentos, pedidos de perdão. O porteiro tentou acalmá-la, mas ela jurou que até sua neta pequena acordara chorando ao ouvir as vozes na madrugada. Não demorou para que outros vizinhos começassem a se queixar. Um rapaz, que trabalhava de vigia noturno, contou que via sombras se movendo por trás das grades. Outro disse que ouviu passos correndo no calçamento, mas não havia ninguém. O boato se espalhou. Algo estava errado dentro do cemitério. A administração, pressionada, chamou o padre da paróquia local para benzer a quadra 12. Lembro bem daquele dia. O sol brilhava, mas o ar estava frio e poucos funcionários quiseram acompanhar. O padre, de batina preta e olhar cansado, caminhou até o túmulo e começou a oração. Borrifou água benta, traçou o sinal da cruz, recitou trechos do Evangelho. Nós observávamos em silêncio, esperançosos de que aquilo trouxesse alívio, mas nada mudou. Na mesma noite, os gritos voltaram, ainda mais fortes. O zelador disse que parecia que a voz vinha debaixo da terra, como se os caixões estivessem chamando por ajuda. O padre retornou mais 2 vezes, insistiu em rezar, mas o resultado era sempre o mesmo: silêncio durante o dia, tormento durante a noite. Os funcionários começaram a pedir transferência. O rapaz mais novo foi o primeiro. Depois vieram 2 coveiros experientes, alegando que não conseguiam mais trabalhar perto da quadra 12. Não dá para suportar aquela sensação. Eu, já com décadas de experiência, tentava manter a rotina, mas sentia a cada dia que estava mais sozinho diante de algo que não compreendia. Com poucos funcionários devido aos acontecimentos, a administração pediu para eu ficar até mais tarde e fazer a ronda até o outro vigia chegar. Foi numa dessas noites que aconteceu. Eu fazia a ronda lanterna na mão, quando passei perto do jazigo. A neblina era espessa e o frio cortava. De repente, senti um toque gélido no pescoço. Não era vento, não era ilusão. Era como a palma de uma mão encostando em minha pele, gelada como pedra. Virei rápido com a lanterna, mas não havia ninguém. Corri até a oficina, fechei a porta e fiquei lá, sentado, suando frio. Nunca esquecerei aquela sensação, como se alguém tivesse tentado me puxar para baixo. Naquela noite, percebi que não eram apenas boatos. Algo realmente vivia, ou permanecia, na quadra 12. O que acontecia na quadra 12 parecia cada vez mais forte e ninguém conseguia escapar. O primeiro que viu claramente as aparições foi o zelador. Ele contou que, ao amanhecer de uma segunda-feira, caminhava pelo corredor central quando avistou 2 figuras paradas diante do túmulo. Eram um homem e uma mulher, mas seus corpos estavam desfigurados, como se fossem feitos de névoa e carne ao mesmo tempo. O rosto parecia derretido, difícil de olhar, e mesmo assim transmitia dor. O zelador ficou paralisado, mas jurou que ouviu os 2 murmurando uma palavra repetida em lamento. Perdão, perdão, perdão. Ele caiu de joelhos, rezou com os olhos fechados, e quando abriu, não havia mais nada. Apenas o túmulo coberto de orvalho. Dias depois, eu mesmo presenciei. Foi de madrugada, quando precisei verificar se o portão lateral estava bem trancado. A neblina estava tão densa que quase não via meus pés.
Então, diante do jazigo, vi duas sombras eretas. O homem curvava os ombros, a mulher parecia apoiar-se nele. Ouvia-se um choro arrastado, misturado com um grito de dor. Não sei como não desmaiei. O instinto me fez recuar, mas meus olhos não piscavam. A palavra voltou a ecoar, agora mais alta, como se viesse das profundezas. Perdão! Dei 2 passos para trás e a lanterna escorregou da minha mão. Quando me abaixei para pegar, as figuras haviam desaparecido. Mas o som permaneceu nos meus ouvidos por dias. Com o passar dos meses, o cemitério começou a mudar. Árvores antes verdes secavam repentinamente, como se uma praga as tivesse atingido. As plantas plantadas pelos visitantes murchavam em poucos dias, mesmo com chuva. O mato crescia em volta do jazigo como se tivesse vontade própria, sufocando as pedras e escondendo as inscrições da lápide. O contraste era assustador. Enquanto as outras quadras mantinham sua aparência normal, a 12 parecia um pedaço de terra amaldiçoada. Os funcionários que ainda restavam evitavam passar por ali. Faziam trajetos mais longos, só para não se aproximar. Alguns diziam que sentiam dor de cabeça perto do túmulo, outros relatavam calafrios mesmo em dias quentes. Os anos se arrastaram assim. De 1985 a 1990, o tormento permaneceu. Não houve oração que silenciasse os gritos, nem limpeza que mudasse o aspecto do túmulo. As desaparições tornaram-se rotina. Vultos caminhando ao longe, vozes que acordavam vizinhos, súplicas pedindo um perdão que ninguém parecia disposto a dar. A quadra 12 virou um território de medo, um lugar onde a morte não descansava, mas clamava todas as madrugadas. E eu, que ali trabalhava, aprendi que existem mortos que não se calam enquanto o coração dos vivos se recusa a perdoar. 5 anos de gritos, aparições, plantas secando e noites em claro. Eu já estava velho, cansado e contava os dias para a aposentadoria. Foi em janeiro de 1990 que aconteceu o que mudaria tudo. Lembro como se fosse ontem. Um dia comum, céu claro, calor abafado típico do verão curitibano. Entrei no cemitério cedo, pronto para mais uma jornada arrastada, quando percebi algo estranho ao caminhar pelas alamedas. A quadra 12 parecia diferente. De longe já notei, o túmulo estava limpo. Aquele jazigo, que por anos ficou coberto de mato e sujeira, agora mostrava as pedras visíveis, sem vestígios de abandono. As ervas daninhas haviam sido arrancadas e até o chão em volta parecia varrido. Aproximei-me devagar. Não havia sinal de quem havia feito aquilo. Nenhum funcionário tinha sido designado para limpeza e ninguém tinha coragem de se aproximar daquele lugar há meses. Quando cheguei mais perto, vi algo ainda mais estranho. Uma vela branca, fincada no chão diante da lápide, queimava firme, apesar do vento fraco que soprava. A chama era intensa, quase imóvel, como se estivesse protegida por algo invisível. Fiquei parado alguns minutos, hipnotizado pela cena. O silêncio em volta era absoluto. Nenhum pássaro, nenhum galho rangendo, nada, apenas o crepitar suave da vela. Senti a pele arrepiar, não de medo, mas de expectativa. Era como se o próprio ar estivesse aguardando algo. E então eu vi. 2 silhuetas luminosas começaram a se formar ao lado do túmulo. Depois, lentamente, contornos. Um homem e uma mulher de pé, lado a lado. Diferentes das aparições anteriores, não havia desfiguração, não havia choro. Seus rostos eram serenos. Eu não conseguia me mover. Minhas pernas estavam firmes no chão, como se pesassem toneladas. Observei em silêncio enquanto aquelas figuras olhavam para a vela acesa, depois uma para a outra. Não falaram nada, mas o ar parecia carregado de uma palavra que não precisei ouvir para entender: perdão. No mesmo instante, uma rajada de vento atravessou o cemitério. As árvores balançaram forte, folhas secas rodopiaram pelo chão. O som, que sempre parecia abafado naquela quadra, explodiu em vida por alguns segundos. E então,
cessou. O vento parou. O silêncio voltou, mas era diferente daquele silêncio sufocante de antes. Era um silêncio leve, como se finalmente houvesse descanso naquele pedaço de terra. Fiquei ali parado, respirando fundo, sentindo que presenciava o fim de algo que me acompanhara por anos. Fiquei imóvel por longos minutos diante daquela cena. Quando a chama se apagou, se dissolveu, como poeira ao vento. Não houve grito, não houve gemido, não houve despedida. Apenas desapareceram e o cemitério permaneceu mergulhado naquele novo silêncio. Naquela noite, pela primeira vez em 5 anos, não houve gritos. Nenhuma voz ecoou pelas alamedas, nenhum vizinho reclamou de lamentos na madrugada. O relógio da capela, que sempre parava às 2 da manhã, continuou funcionando sem interrupção. Os funcionários que ainda restavam perceberam de imediato. A quadra 12 já não parecia respirar sozinha. Era apenas mais um pedaço de terra. Os dias seguintes confirmaram o que vi. Nunca mais houve aparições. O ar deixou de pesar quando se passava diante do jazigo. As plantas, antes sempre murchas, começaram a vingar novamente. Até os pássaros que evitavam aquela região voltaram a pousar. Era como se a natureza, antes expulsa por algo invisível, tivesse sido convidada a retornar. Eu nunca descobri quem havia limpado o túmulo e acendido a vela. Não era trabalho de nenhum funcionário, disso tenho certeza. Alguns dizem que foi alguém da família que, depois de anos, resolveu enfrentar o peso do abandono. Outros acreditam que foi apenas um devoto qualquer, que passou ali e se compadeceu. Para mim, pouco importa. O que vi com meus próprios olhos foi suficiente para entender que, de alguma forma, aquela súplica de perdão finalmente encontrou resposta. Nos meses seguintes, a vida no cemitério voltou ao normal. A quadra 12 deixou de ser evitada e voltou a ser apenas mais uma entre tantas. Mas para mim, que carreguei aquele tormento por anos, nada seria igual. Hoje, tantos anos depois, já aposentado e com os ossos cansados, ainda penso naquele dia de janeiro de 1990. Penso na vela acesa, nas silhuetas no vento que levou consigo o peso da morte. Não sei se aquilo foi libertação ou apenas alívio temporário. Não sei se as almas encontraram descanso ou se apenas se calaram. O que sei é que o cemitério me ensinou uma lição que nenhuma pá de terra poderia enterrar. O ódio dos vivos pode aprisionar os mortos. Durante 5 anos,